Reflexão bíblica. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 15. Sobre a ressurreição. Em 1 Coríntios 15, veremos que Paulo falará sobre as evidências da ressurreição, onde apresentará inúmeras testemunhas desse evento e argumentará a sua importância para os cristãos. Ele dará seu testemunho sobre a sua convicção e de alguns dos muitos desafios enquanto pregava e sua motivação para isso é que, exemplo da ressurreição de Jesus, nós semeamos em nosso corpo natural para em seguida colhermos no espiritual, incorruptível. Paulo encerrará, falando sobre a iminente volta do Senhor e que tudo ocorrerá num piscar de olhos, ao soar de uma trombeta, então veremos o Senhor face a face. Contexto histórico. Acabamos de ter uma aula sobre os dons de falar línguas estranhas e o de profecia, de como usá-los de forma a edificar a igreja, e não a nós mesmos. Vemos um apóstolo preocupado com cada detalhe, cada parte. Paulo tem o cuidado de lembrá-los de formas como ministrar numa reunião, para que ela não se torne algo bagunçado e sem sentido, levando os incrédulos a os julgarem loucos, perdidos num culto confuso. Aprendemos também que a profecia tem um resultado maior nesses, levando os ministros a conhecerem o coração dos incrédulos e acessarem suas almas, os levando ao arrependimento e acreditar no poder de Deus. Mensagem básica. Versículos 1 ao 4. Além disso, irmãos, eu vos declaro o evangelho que vos tenho pregado, o qual também recebestes, e no qual também estáis firmes. Pelo qual também sois salvos, se o guardardes na memória o que vos preguei, se não crestes em vão. Porque eu vos entreguei primeiramente o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, de acordo com as Escrituras. E que foi sepultado, e que ele ressuscitou ao terceiro dia, de acordo com as Escrituras. Estes versículos relatam a mensagem básica do Evangelho, tal como Paulo a apresentou de cidade em cidade. A certeza da ressurreição. Versículos 5 ao 11. E que ele foi visto por Cefas, e então pelos 12. Após isto, ele foi visto por cerca de 500 irmãos de uma vez, dos quais grande parte permanece até agora, mas alguns já dormem. Após isto, ele foi visto por Tiago, então por todos os apóstolos. E, por último de todos, ele também foi visto por mim, como alguém nascido fora do tempo devido. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno para ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que foi concedida a mim não foi em vão, mas eu trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Portanto, quer seja eu ou eles, assim nós pregamos, e assim tendes crido. Os primeiros evangelistas validaram a certeza da ressurreição de Jesus ao narrarem as aparições de Cristo a testemunhas oculares depois que ele saiu da sepultura, Atos 2 verso 32. Paulo se refere a si mesmo como alguém nascido fora do tempo devido, pelo fato de ele ter se unido somente mais tarde à multidão de testemunhas oculares da ressurreição de Cristo, Atos 9 versos 1 ao 6. Uma visão distorcida. Versículo 12. Ora, embora se pregue que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. Embora não haja certeza do que levou alguns cristãos de Corinto a negar a ressurreição dos mortos, os gregos viam a morte física como algo definitivo e alguns diziam que o espírito sobrevivia desincorporado. É possível que esta visão tenha influenciado a igreja de Corinto. Fé. Versículo 13 ao 15. Mas se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E, se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Sim, e somos considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus,
que ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é que os mortos não ressuscitam. Se Cristo não ressuscitou, então a pregação apostólica da ressurreição era vã, a fé dos coríntios era vazia e os apóstolos eram falsas testemunhas. Aqui fé se refere ao conteúdo da mensagem do Evangelho e equivale a conjunto de crenças. As consequências da incredulidade. Versículos 16 ao 18. Porque, se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. E, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Esta é uma reafirmação, em ordem reversa, das consequências da incredulidade coríntia quanto à ressurreição. Não cremos numa mentira. Versículo 19. Se apenas nesta vida temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. De todos os homens, os cristãos seriam os mais miseráveis de todos os homens, caso não houvesse ressurreição, porque, neste caso, teríamos colocado todas as nossas esperanças em uma mentira. O cristianismo é, por natureza, uma fé na ressurreição de Cristo. Haverá outras ressurreições. Versículo 20. Mas, agora é Cristo ressuscitado dos mortos, tornando-se as primícias dos que dormem. A ressurreição genuína e autenticada de Cristo é a garantia de nossa ressurreição futura. Primícias é uma referência à garantia de que a ressurreição de Cristo foi a primeira ressurreição que houve, a qual promete que haverá outras mais no fim dos tempos, Romanos 8 verso 23, em que, primícias, pode ser traduzido como garantia, pagamento inicial, entrada. Neste caso, a expressão dos que dormem se refere especificamente aos que morreram em Cristo. Para usos mais geral de dormiram, ver nota em 1 Coríntios 11 versos 30 ao 32. Adão e Jesus. Versículos 21 e 22. Pois desde que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque, assim como em Adão todos morrem, igualmente também em Cristo todos serão vivificados. Paulo apresenta um paralelo de efeitos necessários. Por meio de apenas um homem, Adão, a morte veio à humanidade. Se algum dia isso for revertido, deverá ser feito por alguém semelhante, um homem. Deus já designou este homem, Jesus Cristo, que é totalmente Deus e totalmente homem. Por meio de sua ressurreição vem a promessa da ressurreição à nova humanidade em Cristo. A segunda ocorrência da palavra, todos, se refere a todas as pessoas que estão unidas com Cristo por meio da fé. A garantia de Cristo. Versículo 23. Mas cada homem em sua própria ordem, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. A ressurreição de Cristo precede e garante a ressurreição dos que são de Cristo em sua vinda. Ele reinará. Versículos 24 ao 28. Então virá o fim, quando ele tiver entregue o reino a Deus, ao Pai, e quando ele tiver derrubado todo o governo, e toda a autoridade, e poder. Porque ele deverá reinar até que tenha colocado todos os inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo que será destruído é a morte. Porque ele colocou todas as coisas debaixo de seus pés. Mas, quando ele diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, está claro que exclui-se aquele que colocou todas as coisas sob ele. E, quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o mesmo Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus possa ser tudo em todos. Sendo o Messias ressurreto, o Filho conquistará e subjugará todas as coisas, inclusive o último inimigo, a morte. Ao dizer que é necessário que ele deverá reinar, Paulo menciona o plano de Deus firmado na rocha, o qual nos assegura que a história terminará exatamente assim,
com Deus triunfante sobre todo o mal e o povo de Deus reinando com Cristo para sempre. 1 Timóteo 2 verso 12. Se não acreditam, não façam. Versículo 29. Do contrário, o que farão os que são batizados pelos mortos, se de modo algum os mortos ressuscitam? Por que então eles são batizados pelos mortos? É bem provável que são batizados pelos mortos seja uma referência prática, aparentemente exclusiva da Igreja de Corinto, de uma pessoa se batizar em lugar de um cristão que morreu sem ser batizado. Paulo não estava fazendo vistas grossas a esta prática e certamente as Escrituras não nos orientam em parte alguma a realizar batismos como esse. Paulo apenas destacou que não fazia sentido os coríntios enaltecerem tais práticas se não acreditavam na ressurreição dos mortos. Animais. Versículos 30 ao 32. Por que estamos nós também a toda hora em perigo? Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor. Se da maneira do homem eu lutei contra animais em Éfeso, que vantagem tenho, se os mortos não são ressuscitados? Comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. É quase certo que animais seja uma metáfora para os conflitos de Paulo com inimigos humanos do Evangelho, Atos 19. Vida, morte, vida. Versículos 33 ao 38. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente, não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus, digo para vergonha vossa. Mas alguns homens dirão, como são ressuscitados os mortos, e com que corpo eles virão? Tolo, o que tu semeias não é despertado, senão morrer. E, quando tu semeias, não semeias o corpo que será, mas um grão desnudo, pode ser de trigo ou de algum outro grão. Mas Deus dá-lhe o corpo como lhe agrada, e a cada semente o seu próprio corpo. Paulo compara a ressurreição humana ao ciclo agrário de vida, morte e vida. O corpo da semente que morre dá origem ao corpo totalmente diferente da planta, e mesmo corpos atuais e nossos corpos ressurretos futuros. Incorruptível. Versículos 39 ao 44. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra dos peixes e outra das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também é a ressurreição dos mortos. É semeado na corrupção, e ressuscitado em incorrupção. É semeado na desonra, e ressuscitado em glória. É semeado na fraqueza, e ressuscitado em poder. É semeado no corpo natural, e ressuscitado no corpo espiritual. Se há um corpo natural, há corpo espiritual. Após recapitular as diferenças dentro da ordem criada, versos 35 ao 41, Paulo se volta para as diferenças do corpo ressurreto. Ele foi semeado como corrupção e será ressurreto como incorrupção. Ele é transformado de corpo perecível, corpo natural, em corpo imperecível, corpo espiritual, mesmo possuindo características físicas. Lucas 24 verso 39. Ele é semeado em desonra e fraqueza e será ressurreto como um corpo glorioso e imperecível. O último Adão. Versículo 45. E assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão, foi feito em espírito vivificante. O primeiro homem, Adão, recebeu o fôlego de vida, vida essa que se tornou corruptível e perecível. Em contraste, o último Adão, Jesus, concederá vida, dando aos cristãos um corpo incorruptível, imperecível e eterno.
Jesus dará vida aos cristãos por meio de seu Espírito vivificante, em grego, pneumos ou poion, um poder que só Deus exerce. 2 tipos de corpo. Versículo 46. Mas não é primeiro o que é espiritual, mas o que é natural, e depois o que é espiritual. Gramaticalmente, as palavras, o espiritual, em grego, pneumatikon, e o natural, em grego, psychikon, estão no gênero neutro. Elas se referem a 2 tipos de corpo, verso 44, e não a Adão e Cristo. Aqui, espiritual, pneumatikon, indica um corpo trazido à vida por Cristo, o último Adão. Poi-espírito. Versículos 47 ao 49. O primeiro homem é da terra, terreno. O segundo homem é o Senhor, do céu. Tal qual o terreno, tais são também os terrenos, e tal qual o celestial, tais são também os celestiais. E assim como temos portado a imagem do terreno, assim também portaremos a imagem do celestial. Paulo contrasta o primeiro homem, Adão, e aqueles que são semelhantes a ele, com o segundo homem, e aqueles que serão a sua imagem. O primeiro homem foi feito da terra, em grego, choikos, terreno, expressão criada por Paulo em alusão a Gênesis 2 verso 7. Esta linguagem enfatiza a natureza transitória daqueles que têm ligação com o primeiro Adão, cujos corpos voltam ao pó. O segundo homem, do céu, é uma referência a Jesus em sua humanidade glorificada, como Deus homem e Messias, que está vindo do céu para conceder corpos imperecíveis aos que são semelhantes ao homem terreno. Transformados. Versículo 50. Agora digo-vos isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Nossa condição terrena, carne e sangue, referências à nossa natureza física corruptível, não permite que nossos corpos semelhantes ao de Adão herdem o reino, o que significa que, de alguma forma, eles precisam ser transformados. 1 Coríntios 15 versículos 51 ao 53, todos serão. Paulo defende a conclusão anterior, verso 50, com a revelação apostólica de que, ainda que nem todos morram, dormiremos. Ver nota no verso 20, antes da volta de Cristo, todos aqueles que estiverem vivos quando ele voltar serão transformados. Ninguém é transportado para o estado eterno sem ser transformado. Será muito rápido. Versículos 51 e 52. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Em um momento, em um piscar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Em um momento, no grego, tomos, indica a menor divisão possível de alguma coisa, neste caso, o tempo. Semelhantemente, abrir e fechar de olhos denota rapidez. Assim será a velocidade da transformação dos vivos quando soar a última trombeta na volta de Cristo. 1 Tessalonicenses 4 versos 16 e 17. Corpo santificado. Versículo 53. Porque é necessário que este corruptível seja revestido de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. O corpo semelhante ao do homem terreno, o primeiro Adão, inevitavelmente precisa ser mudado na incorruptibilidade e imortalidade do corpo semelhante ao do homem dos céus, o segundo Adão. Ver versos 47 ao 49 e respectiva nota. Estaremos com o Senhor. Versículos 54 e 55. E, quando este corruptível tiver sido revestido de incorruptibilidade, e isto que é mortal tiver sido revestido de imortalidade, então se cumprirá provérbio, que está escrito, a morte foi tragada em vitória. Ó morte, onde está o teu ferrão? Ó sepultura, onde está a tua vitória?
A troca do corruptível pela incorruptibilidade só acontece quando a morte e corrupção for tragada por Jesus Cristo. Imediatamente após a morte, os cristãos já estão no Senhor, aguardando a ressurreição. Veja o que é dito em 1 Tessalonicenses 4 versos 16 e 17. Porque o próprio Senhor descerá do céu com um grito de comando, com a voz do arcanjo e com o som da trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, nós que ainda estamos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares. Estes versículos é uma parte fundamental da doutrina cristã sobre a segunda vinda de Jesus e a ressurreição dos mortos. Ele oferece esperança e conforto para aqueles que acreditam em Cristo, sabendo que a morte não é o fim, mas o começo de uma nova vida com Jesus. Sussurro de Paulo. Versículos 56 e 57. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Este versículo é um sussurro teológico que Paulo explicou mais tarde, em uma carta que escreveu alguns meses depois de 1 Coríntios, vê Romanos 7. O trabalho para o Senhor é eterno. Versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Quase tudo o que fazemos nessa vida é inútil. Eclesiastes 1 versos 2 e 3, porém o trabalho no Senhor tem valor eterno. 5 importantes lições que podemos aprender em 1 Coríntios 15. A importância da ressurreição de Cristo. Paulo enfatiza que a ressurreição de Cristo é fundamental para a fé cristã. Ele argumenta que, se Cristo não ressuscitou dos mortos, nossa fé é vã e somos ainda culpados de nossos pecados. Portanto, a ressurreição de Cristo é central para nossa esperança de vida eterna. A esperança da ressurreição dos mortos. Paulo explica que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos, os crentes também serão ressuscitados. Ele descreve a ressurreição como um evento futuro em que os corpos mortais serão transformados em corpos glorificados, semelhantes ao de Cristo. Essa esperança da ressurreição nos motiva a viver uma vida santa e perseverar na fé. A vitória sobre a morte. Paulo declara que, na ressurreição, a morte será completamente derrotada. Ele proclama que o último inimigo a ser destruído é a morte, e os crentes podem ter a certeza de que a morte não terá mais poder sobre eles. Isso nos encoraja a enfrentar as provações da vida com esperança e confiança na vitória final de Cristo sobre a morte. A necessidade de perseverança na fé. Paulo adverte os crentes a permanecerem firmes na fé e a não serem enganados por ensinamentos falsos que negam a ressurreição dos mortos. Ele enfatiza a importância de uma fé firme em Cristo e na promessa da ressurreição para a vida eterna. Isso nos lembra da necessidade de permanecermos vigilantes e arraigados na verdade do Evangelho. O triunfo final de Cristo. Paulo conclui o capítulo com um hino de vitória, celebrando o triunfo final de Cristo sobre todos os inimigos, incluindo a morte. Ele exorta os crentes a serem firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que seu trabalho no Senhor não é em vão. Isso nos motiva a vivermos para a glória de Deus, confiantes na vitória final que Cristo conquistou para nós. Conclusão. Falsos mestres estavam se espalhando em Corinto e uma mensagem de que a ressurreição não existia. Algo que incomodou demais os cristãos e também a Paulo. O apóstolo, por sua vez, argumenta contra esse ensino, utilizando a ressurreição do próprio Jesus, conhecida e crida por todos, de forma literal. Isto é, Jesus ressuscitou corporalmente antes de voltar ao céu. Ele conta que Jesus foi visto por mais de 500 pessoas no mesmo instante,
além de ter sido visto pelos apóstolos e outras testemunhas, inclusive ele, Paulo. Ele nos diz que para a ressurreição do corpo glorificado é necessário a morte do corpo natural, e neste momento ele utiliza a ilustração de uma semente, que se transformará em planta e dará fruto, mas é necessário que primeiro ela morra. O mesmo acontece com a ressurreição dos santos. Primeiro a morte do corpo natural, para em seguida a ressurreição em um corpo glorificado. Assim seja, Senhor. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.